A lamparina tremia no canto da despensa, lançando sombras compridas sobre sacos de juta e caixotes empilhados. O ar era pesado, com cheiro de farinha e café velho. Entre os trapos, havia um rosto que a luz revelava por um segundo. Pele marcada, olhos cerrados como se sonhassem com outro lugar. As mãos, enrugadas e calejadas, seguravam um pedaço de renda que servia de travesseiro. Ninguém, naquelas horas tardias, imaginaria que ali descansava alguém que carregava tanta dignidade sem confessá-la. Getúlio parou na soleira da porta e não fez nenhum som. A casa grande tinha o costume de obedecer a passos e horários. Tudo ali parecia programado para uma ordem que se repetia, velha como as tábuas do assoalho. Mas aquela visão desmontou a sucessão de rotinas em sua cabeça. Por um instante, a fazenda inteira ficou suspensa entre o ruído tênue da lamparina e o bater remoto do coração do homem que costumava ter todas as respostas. Ele não era um barão de novelas. Era um homem de negócios, de finanças silenciosas sobre terra, de decisões que deixavam marcas. Houvera em seu rosto uma dureza vinda de perdas e do peso de um sobrenome que herdara e que outros veneravam. Ainda assim, ao ver aquela mulher pequena e intacta pela noite, algo dentro de Getúlio estremeceu. Não era apenas surpresa, era a percepção crua de que algo singular acontecia dentro dos muros de sua casa. Algo que a própria ordem da fazenda não registrava. Havia gente invisível vivendo ali perto, e ele nunca havia olhado. Ela mexeu-se. Os olhos se abriram, lentos como cortinas que se descem. A lamparina fez um reflexo nas lágrimas que ainda brilhavam em suas faces. Não era choro de reclamação, mas de uma fadiga que tocava a alma. Quando a mulher viu o homem na porta, ergueu a cabeça com vergonha calculada, esperando talvez um comando para voltar a seu canto, como quem sabe que sua presença ali era apenas tolerada. Quem é você? Você dorme aqui? A voz de Getúlio saiu mais baixa do que pensara, mas havia nela um comando contido, e também um tremor de curiosidade. A pergunta não era apenas logística, parecia querer medir a distância entre aquela existência e o mundo que se movia lá fora. Francisca, que assim se chamava sem que muito o mundo ao redor soubesse, murmurou algo que mal se ouviu. Um pedido, uma defesa, uma explicação feita de poucas palavras. Sua fala era mansa, moldada pela necessidade de não causar inconvenientes. Meu senhor, apenas até o amanhecer. Havia trabalho a fazer e... A voz se perdeu, abafada pela vergonha de quem sabe que ocupa um lugar que não é de direito. Getúlio desceu os degraus da despensa sem pressa, como quem tenta ver a coisa por inteiro antes de a nomear. Observou as marcas nas mãos dela, o fio branco de um cabelo que escapara do lenço, o modo como os dedos se fecharam sobre a renda que, talvez, trouxera de algum tempo anterior. Algo lembrança, algo que não era mero trapo. Entre as pilhas de mantimentos, Francisca parecia uma pequena fortaleza de silêncio. Não pedia, não suplicava, apenas se protegia do mundo com o pouco que tinha. A cena teve naquele instante a dureza de uma verdade que não admite meias palavras. Por trás da grande casa, muita gente vivia à margem, e os muros da propriedade guardavam coisas que a etiqueta não revelava. Getúlio sentiu uma pontada de constrangimento, como se a casa que comandara toda a vida confessasse uma negligência. Era uma sensação estranha. O dono daquilo tudo de repente se percebendo responsável por algo que nem sabia nomear. Francisca baixou os olhos e então, como quem não quer ser mais que uma porta fechada, fez uma oração curta, baixinha, de joelhos entre sacos. Senhor, guarda o que é frágil. Murmurou sem pedir luxo, apenas um abrigo. Era uma oração tão pequena que a lamparina quase a apagou. Não foi uma petição por grandezas, mas um gesto de quem sempre aprendeu a confiar nas coisas pequenas. Getúlio não a interrompeu. Aquele sopro de humildade, dito em voz tão curta, tocou nele algo mais antigo. Memórias de uma mãe que rezara do fundo de uma janela,
da casa de infância onde nem tudo cabia em palavras. Ele hesitou e, por fim, falou de um modo que a fez olhar para cima com espanto. Levante-se, venha comigo. Ela ergueu-se como se o corpo esquecido tivesse de reaprender a sua elasticidade. As pernas, cansadas de carregar jornadas, obedeceram. Ele estendeu um braço, não condescendente, mas firme. Era um convite que carregava uma ordem, uma presença que mudaria a rotina daquele lugar. Ao deixarem a despensa, o frio da madrugada lhes acompanhou, e a casa despertou para um novo rumor. Passos no corredor, um murmúrio de lençóis mexidos, a carta dos acontecimentos mudando de mãos. Matilde, a governanta, ouviu o mover de portas e soube, pelo tom do patrão, que algo fora do comum acontecera. Seu coração apertou. Matilde não era má. Era uma mulher forjada por ansiedades de ordem e posição. O cuidado dela com a hierarquia da casa era uma segunda natureza. E a reputação, uma fortaleza que não se deixa abalar sem medidas. Getúlio levou Francisca ao quarto azul. Um cômodo que durante anos tivera o perfume de visitas formais e memórias de uma baronesa que desaparecera nas lembranças. O quarto era sóbrio, com cortinas de linho, uma cama de roupa passada e um armário que rangia. A madeira odiava descuidos. Para Francisca, entrar ali era como abrir uma janela para um mundo que jamais pensara habitar. As paredes respiravam uma calma que calava qualquer coisa de medo. Fique esta noite, disse ele. Amanhã haverá trabalho para você junto às cozinhas, mas esta noite, durma com algo quente. Getúlio falou sem heróis. Falou como quem toma uma decisão simples e direta. Cuidar. Em seguida, com uma clareza que dispensava explicações longas, acrescentou: vamos cuidar dela. A frase saiu como uma determinação que não permitia retrocesso. Não era dó vazio, nem caridade exibida. Era uma palavra que transformava um estado oculto em uma responsabilidade pública, um sinal de que sua casa não ignoraria mais aqueles que viviam em suas sombras. No corredor, Matilde observou tudo com olhos pequenos que calculavam perdas. O tom de Getúlio soara diferente do habitual. Havia ali algo que conflitou com a ordem que ela mantinha. Vamos cuidar dela, repetiu a si mesma como se testasse a frase, buscando entender se aquilo vinha da compaixão do patrão ou de algum capricho que abria portas para a desordem. Haveria, pensou, consequências para a casa, para as rotinas, para o lugar que ela guardava com tanta vigilância. Meus queridos, quem de vocês já se viu diante de uma verdade tão silente que apenas uma lamparina a revelou? Se essa história toca seu coração, inscreva-se e deixe seu like. E siga comigo, porque o que acontece depois dessa noite muda o destino de muita gente nesta fazenda. A notícia correu, como acontece nas pequenas comunidades das grandes propriedades. Não por textos, mas por vozes que se encontravam à mesa do café ou no degrau da cozinha. A fazenda Ouro Branco tinha campos que desenhavam linhas no horizonte, cercas de madeira que guardavam o pasto, e trabalhadores que conheciam cada canto como a palma de suas mãos. Falava-se em silêncio dentro das rodas de colono. O patrão mudara seu humor. A casa vivia um ruído novo. Francisca, por sua vez, aprendeu ali, naquela cama que cheirava a lavandaria, o que era ser vista sem precisar pedir. Dormiu com roupas que não apertavam, com cobertores que protegiam a pele que nunca tivera tanto conforto junto. Pelo canto do travesseiro, os cheiros da casa grande misturavam-se com lembranças de albergues e estradas. Num gesto repetido, encostou as mãos ao rosto e murmurou outra súplica, menor ainda. Obrigado por quem me pôs entre sacos, e sorriu com a quietude de quem aceita um favor sem ter vergonha de aceitá-lo. Getúlio não dormiu. Sentou-se junto à janela e olhou para as árvores iluminadas pela lua. Pensou no que aprendia ali, como se a descoberta daquela noite fosse uma lição que vinha com mãos e voz. Não desejou fazer dela uma exposição pública, mas algo, naquela decisão de levá-la ao quarto azul,
marcava uma mudança. Ele sabia que a ação, pequena para alguns, faria ondas no interior da casa. E era essa ondulação que ele agora deixava que acontecesse. Os dias seguintes foram tecidos por gestos simples que pareciam reconstruir um mundo. Foi Getúlio quem mandou que a despensa fosse organizada. Quem autorizou que Francisca recebesse roupas limpas. Ela, por sua vez, continuou a desempenhar suas tarefas com a mesma humildade. No entanto, havia nela um impossível. A postura de quem, apesar de tudo, mantinha um brilho nos olhos. Zezinho apareceu pela primeira vez alguns dias depois. Um garoto com mãos miúdas, cabelo cortado sem precisão e olhos curiosos. Ele vinha pela vila e trazia consigo o rumor de quem precisava de um colo. Francisca o conhecia porque, nas praças e nas ruas, os órfãos aprendem a buscar refúgio onde encontram gentileza. Quando Zezinho se aproximou do quintal onde Francisca varria as folhas, a cena foi de uma naturalidade que surpreendeu a todos. O menino correu e abraçou a perna dela sem cerimônia. Ela sorriu e ofereceu-lhe pão, sem pergunta. O menino, por sua vez, contou em voz baixa que tivera dias vagando por casa de parentes e que a rua já não lhe dava mais a mesma confiança. Ele olhou para Getúlio com a mesma pergunta que qualquer um faria diante da figura maior. E agora? Getúlio, observando, sentiu que o núcleo que se formava ali não era apenas entre dois. Era a nascente de uma família que não vinha do sangue, mas das escolhas. Matilde não ficou muda diante das mudanças. Sua antipatia por aqueles gestos que desafiaram a ordem cresceu em silenciosa hostilidade. Ela começou a ver cada aproximação entre Francisca e os empregados como um perigo. A casa perderia sua etiqueta. A autoridade se dissolveria. Para ela, tudo que ajudava a manter a hierarquia era boa. Tudo que a tomava era ameaça. O rancor fez nela uma estratégia. Observar, colecionar tiro pelos cantos e esperar o momento de agir com prudência. Os empregados da fazenda notaram uma tensão nova. Pequenos cochichos nas mesas, olhares que desviavam quando Matilde passava, e chefes que agora olhavam com uma mistura de inveja e curiosidade para a mulher que antes dormira entre sacos. O povo da vila, que alimentava as versões da fazenda com suas próprias leituras, começou a murmurar também. Conversas de mercado seguiam um mesmo desdobrar. O barão mudou. Ele a trouxe para dentro. Coisas assim dão problemas. Em público, Getúlio manteve a pose. Não havia em sua atitude vaidade nem espetáculo. Mas o que ele fizera, declarar que cuidaria dela, garantir um quarto, permitir o convívio com o menino órfão, tudo isso acendeu resistências que a ordem silenciosa acumulava. Haveria os que o elogiariam, outros que acreditavam em recompensas de condescendência, o ridicularizariam. E Matilde, sempre atenta às normas, começou a tramar. Não por maldade gratuita, mas por medo de perder o lugar que tornara seu segredo mais valioso, o controle. Num fim de tarde, enquanto o sol baixava sobre os cafezais e a casa se tingia de dourado, Matilde chamou 2 criadas ao seu quarto. Seu rosto estava duro, a voz medida. Cuidem que cada coisa volte ao seu lugar, disse, com uma calma que não aceitava contestação. A casa tem sua ordem. Vocês sabem o que digo. As criadas, mulheres que sofreram para manter a rotina, acenaram obedientes. O medo de desagradar Matilde era forte, porque uma queda na escala de ordem significava menos comida, menos proteção. Francisca, por sua vez, não percebeu de imediato as engrenagens que se moviam contra si. Para ela, a novidade era viver sem o peso de esconder-se em canto escuro. Passou a limpar a capela com zelo, a arrumar as roupas das visitas e, quando podia, ensinar Zezinho a ler as letras que corriam em jornal velho. O modo como ela tratava o menino era simples. Paciência nos dedos, pão na mesa, histórias contadas com o calor de quem conhece a falta. Getúlio via isso e aos poucos via-se mudando o próprio ritmo.
Havia noites em que se pegava sentado à escrivaninha sem documentos na mão, apenas observando a senhora pequena e o menino rindo na cozinha. A fazenda, que antes se movia com o ritmo do relógio do caseiro, passou a ter intervalos de ternura. Os campos continuaram a ser colhidos, os negócios do barão andavam, mas havia uma semente que germinava nos arredores do casarão. E nada naquele lugar conseguiria negar a presença viva de uma mudança sutil. No entanto, nenhuma transformação se dá sem conflito. Em uma manhã de chuva fina, enquanto o barro grudava nas botas e a cozinha fervia com o cheiro de feijão, um incidente pequeno, quase ridículo para quem olhava de longe, acendeu faíscas. Matilde, observando Francisca dobrar um guardanapo com delicadeza que ela considerava uma pose, deixou cair sem querer um lenço de renda que vinha do antigo baú da casa. O tecido tinha bordado antigo e um pequeno fio de pérola preso no canto. Uma joia que lembrava a falecida baronesa. A presença do lenço junto a Francisca foi notada por olhos que buscavam confirmar suspeitas. Alguém poderia dizer que havia sido apenas um acidente. O lenço, inábeis mãos e correria. Mas, na mente de Matilde, aquilo era prova possível, uma chance de recolocar a ordem. E quando alguém sussurrou, no canto da cozinha, que vira o lenço perto da despensa, as engrenagens começaram a girar de modo que talvez ninguém, naquela manhã, imaginasse. Getúlio não gostou do rumor. Levantou uma sobrancelha, cruzou os braços e pediu tranquilidade. Não façam julgamentos sem ouvir, disse, com a firmeza de quem não quer que pequenos acontecimentos assumam a forma de acusações. Era um aviso, mas também um convite à calma. Ainda assim, a semente da dúvida estava posta. Naquele pequeno mundo da fazenda, onde a aparência valia tanto quanto o trabalho, o lenço virou moeda de uma possível desordem. Francisca, ao fim do dia, sentou-se na escadaria que dava para o pomar e observou as sombras entrando no chão. Zezinho enroscou-se em seus pés, e ela contou-lhe, como contaria a uma criança, que havia guardado o lenço porque lembrava de alguém que lhe ensinara a costurar. Sua voz, calma e firme, não pedia clemência, apenas dizia uma verdade. Mas as verdades naquela casa são pesadas. Matilde, longe dali, planejava maneiras de explicar o inexplicável. Suas mãos traçavam passos que pretendiam restaurar o equilíbrio que, na sua visão, fora alterado. Getúlio percebeu o jogo, viu a trama inflexível que se formava nas entrelinhas da casa. E pela primeira vez desde que assumira o nome de sua família, sentiu que o exercício do poder não era apenas administrar bens, mas proteger a dignidade de quem ali vivia. Não se tratava de sofisticação. Era uma decisão de enfrentar pequenas injustiças que apareciam em forma de lenços e cochichos. A semente plantada por Matilde ainda não havia florescido em acusação aberta. Era apenas um rumor sufocado. Mas o murmúrio do vento entre as folhas fazia com que qualquer casa, se não tomada pela vigilância justa, ficasse vulnerável. Getúlio sabia disso. E sua resposta naquela manhã foi simples. Não permitiria que o menor dos invisíveis fosse esmagado pela máquina social da casa. Enquanto as relações internas iam se redesenhando, o povo da vila observava a casa grande, como quem lê uma carta nova. Havia quem festejasse a gentileza do patrão, e quem sussurrasse que o mundo era diferente demais para aceitar alterações abruptas. Em todas as bocas passava a mesma pergunta. O que significa naquela região declarar-se responsável por alguém? Era gesto de amor, de vaidade, de capricho? A resposta, contudo, só se formaria com o tempo, com ações, confrontos e escolhas que abrissem as portas da propriedade, para mais do que meras conveniências. No crepúsculo daquela mesma semana, uma figura apareceu no portão da fazenda. Não anunciada, não esperada. Era o coronel Venâncio, homem de palavras afiadas e ouvidos atentos, conhecido por suas opiniões prontas. Veio com o andar de quem gosta de empinar julgamentos e de observar os outros com lentes que justificam sua autoridade.
Ao atravessar o pátio, olhou de soslaio para o quarto azul e sorriu com desdém. Ora, ora, murmurou, mais para si do que para os que o acompanhavam. Quem imaginaria o barão abrindo os braços para uma criada? Getúlio recebeu-o sem hostilidade, mas com a mesma firmeza que vinha usando desde a noite em que encontrara a mulher na despensa. Ela dormia entre sacos, respondeu ele, e o tom de voz era o mesmo do homem que decidira tomar aquele risco. Agora dorme em um quarto que tem quem cuide dela. Não fiz mais do que corrigir uma negligência. O coronel ergueu a sobrancelha, e o comentário virou rumor. De novo a comunidade se viu diante de um enigma. Um homem com posição mudando práticas que por décadas foram aceitas. E a pergunta que sempre pairava em vilas e salões ecoou mais uma vez. Quando os patrões fazem o que o coração lhes pede, isso melhora as coisas ou cria problemas? A resposta não cairia de imediato. Havia quem olhasse para Getúlio com admiração por sua coragem, e havia quem o olhasse com cautela por sua quebra de costumes. Matilde, por sua vez, estudou as reações como quem lê um mapa de possibilidades. Cada gesto do patrão era um ponto no tabuleiro que ela insistia em recompor. E a história avançava com pequenos passos, como sementes levadas pelo vento para lugares novos. A casa grande começava a respirar de um modo que não era apenas costume. Era esperança e desafio ao mesmo tempo. Getúlio, que até então vira em si apenas um administrador de terras, percebia que administrar também significava, às vezes, tomar para si a defesa dos menores. Ele escolhera agir, e o gesto de levar Francisca para o quarto azul acendia uma narrativa que ninguém naquela fazenda poderia ignorar. O que ninguém ainda sabia, entretanto, era que a gentileza pode enfrentar vingança em doses pequenas, como um fio de renda que, posto no lugar errado, vira acusação. E que, ao proteger um ser humano, a casa toda se moveria em direções novas, algumas cheias de luz, outras trançadas de sombra. Quando a noite caiu, e a lamparina voltou a balançar suas sombras no mesmo canto onde semanas antes Francisca dormira entre sacos, as coisas pareciam, ao menos por hora, encontrar um equilíbrio frágil. Getúlio fechou a janela do seu escritório e suspirou. Em sua mão, a cera ainda quente do selo de uma carta antiga lembrava-lhe que nada valia mais que a consistência de atos. Ele, que numa manhã decidira que a privação não era destino de ninguém em sua casa, entendeu que viver a compaixão implicaria resistir contra a turbulência que a ordem poderia oferecer. E Matilde, em seu quarto com as cortinas fechadas, fez um gesto que não era rendição. Sentou-se à mesa e abriu um pequeno caderno onde, por anos, anotara detalhes da casa, nomes, horários, pequenas falhas. Ali, naquele caderno, ela começou a traçar passos, não por ódio vazio, mas por medo que transformaria o zelo em armadilha. Enquanto traçava, as letras formavam um mapa de intenções. O plano, ainda embrionário, era olhar com lupa o que deveria permanecer privado e transformar o dito em prova pública. A história já não cabia apenas na despensa. Havia mais pessoas, mais vidas, e a lamparina que antes iluminara um refúgio passou a ser farol de escolhas. O que vinha pela frente não seria fácil. Em algum momento, o confronto entre silêncio e voz teria que se dar. O que Getúlio fizera naquela noite, a declaração curta, o convite ao quarto azul, as palavras que prometeram cuidado, iria provar que a dignidade de uma pessoa pode mudar a sorte de muitos. Mas também mostraria que a compaixão, quando posta em prática, atrai as tempestades que a resistência social sempre provoca. E assim, no interior da fazenda Ouro Branco, entre o perfume do café e o som distante de cavalos, a vida seguia com seus embates. Uma mulher que dormia na despensa agora tinha um quarto azul. Um barão declarara a sua intenção de protegê-la. E por trás das paredes, mãos que guardavam segredos começavam a mover-se, costurando coisas que talvez, mais adiante, pusessem à prova tudo o que havia sido plantado. As semanas que seguiram foram de trabalho e de olhares. Pequenos gestos tornaram-se provas para uns
escândalos para outros. Matilde não precisou de muito para armar sua armadilha. Bastou a lembrança de um lenço, um fio de pérola arrancado de um antigo baú, a capacidade de transformar rumor em certeza. Numa manhã em que a névoa ainda cobrira os cafeeiros, ela deixou que a história corresse, e logo a cozinha fervilhava com sussurros que pareciam condenações. O lenço apareceu numa gaveta onde Francisca guardava, com todo o cuidado que lhe restava, os poucos objetos que agora eram seus. Não era novidade que naquela casa, objetos migravam de mãos. Visitas pegavam, criadas achavam. Ninguém lembrava ao certo de empréstimos antigos, mas o que Matilde fez foi metódico. Ela deixou o fio de pérola à vista em locais distintos, fez com que alguém notasse e depois espalhou a versão conveniente. O colar da baronesa estava entre os pertences da mulher que dormira na despensa. A primeira voz a ecoar foi a de um criado que, sem maldade profunda, repetia o que ouvira. Depois foi a mesa da padaria da vila. Depois, inevitavelmente, chegou aos ouvidos do coronel Venâncio, que não perdia a oportunidade de pregar ordens e julgar condutas. O clima virou acusação antes mesmo que uma palavra fosse colocada em forma de prova. O mais grave não era só a peça encontrada, era a velocidade com que a casa inteira julgava quem estava no lugar mais frágil. Francisca sentiu o peso. Sentou-se no batente da cozinha com Zezinho nos pés, enquanto a chuva miúda desenhava riscos no chão de terra batida. O menino, ainda pequeno para entender intrigas, mordia o pão com pressa, sem notar a angústia nas mãos que o alimentavam. Ela tentou explicar com calma que o lenço fora achado na casa, que aprendera a costurar com uma vizinha e que guardara aquilo por afeto. Contou que o pequeno fio fora perdido em uma costura antiga. Suas palavras, simples e claras, pareciam não atravessar o muro invisível já erguido contra ela. Getúlio foi informado do boato e desceu do escritório com a expressão fechada que muitos reconheceram como a do homem que não aceitava injustiça. Chamou Matilde ao corredor. Falou baixo, mas com essa firmeza que tantas decisões havia estampado em sua vida. Pediu calma e provas. Matilde, que contara com a cólera social como objeto, recuou na pose e apresentou, com a compostura de quem tem razão, algumas testemunhas de ocasião. Uma criada que jurava ter visto o lenço à noite, um ajudante que lembrava de um atrito. Era um jogo de vozes e de memórias adaptadas. O rumo que Matilde escalou foi, no entanto, o que ela minimamente previra. Uma queixa formal. A casa grande, que tantas vezes evitou confusão pública, agora enfrentava um problema que tinha de ser endereçado na praça pública. Um possível furto envolvendo um bem de família. O coronel, que adorava o palco, sugeriu a convocação da autoridade local. Não era incomum que essas questões fossem resolvidas perto de uma mesa e da presença de homens de lei. Numa tarde de céu cinzento, soldados e um delegado vieram à fazenda. Conversaram com criados, checaram a casa e, por fim, pediram que Francisca se apresentasse. A moça vestiu uma roupa limpa, tão simples quanto digna, e saiu da cozinha com a cabeça erguida, porque vergonha e dignidade, para quem viveu nas margens, são sensações que às vezes coexistem. Zezinho apertava sua mão sem saber o que aquele murmurinho de botas significava. No pátio, com o vento que levantava as folhas dos limoeiros, o delegado falou com formalidade e pediu que os presentes colaborassem. Matilde entregou o lenço como se fosse a prova que selava sua acusação. Os olhos de muitos se voltaram para Francisca. Sentiu-se pequena diante do peso da casa que agora julgava, e mesmo assim, manteve a calma que aprendera nos dias de privação. Não tentou acusações. Contou sua história como se o fato da própria vida já fosse defesa, que nunca fora dada a pilhérias, que seu trabalho sempre fora honesto, que aprendera a costurar para ganhar o pão. O que aconteceu em seguida foi o que Matilde, talvez, não previra por completo. Getúlio surgiu da sombra do corpo da casa e pôs-se entre a mulher e as vozes. Sua voz, quando falou, soou firme e sem vaidade. Se há quem diga que isto é prova,
então que a prova seja tratada com a dignidade de quem a traz. Ele pegou o lenço das mãos de Matilde, olhou para Francisca e viu algo que muitos, por orgulho ou costume, não queriam enxergar. Uma vida íntegra no centro de uma trama pequena, mas cruel. Isto é meu, disse ele calmamente. Eu lhe dei o lenço há semanas quando encontrei-a na despensa. Eu mandei colocar estas roupas limpas que ela agora usa. Eu não sei tudo o que se diz nas bocas, mas sei quanto há de verdade no gesto de alguém que trabalha. O que eu faço por alguém não é espetáculo, é responsabilidade. Se alguém quer transformar um objeto em crime, que ao menos o faça diante de mim. As palavras delinearam um ponto novo. E então ele fez algo que selaria a virada da história. Tomou o colar, que Matilde segurava, encharcado agora da acusação que inventara, e colocou-o no pescoço de Francisca. Não gritou, não parecia buscar plateia, apenas tomou uma decisão que parou quem assistia. Ao fechar a delicadeza do gesto com um olhar que unia autoridade e ternura, declarou, alto o suficiente para que tudo ouvisse. Este pertence a quem eu digo que pertence. Quem houver de julgar, que julgue com fatos. Aqui, nesta casa, há um valor que não se mede por um fio de pérola achado num canto. E enquanto eu houver um traço de vida nesta terra, ninguém será condenado sem verdade. A declaração, despojada mas carregada de decisão, desmontou a montagem. Matilde, pega em sua própria teia, viu a cena transformar-se em reprovação pública. O delegado, que não gostava de confusões desnecessárias, recolheu anotações e, com uma cortesia profissional, disse que investigaria. Mas a presença do homem que mandava ali e decidira pela mulher das mãos calejadas mudou o tom da audiência. As suspeitas recolheram-se como sombras ao som de chuva suave. Havia ali um novo arranjo de poder. O barão tinha feito mais do que proteger. Ele havia declarado que o destino de alguém, em sua casa, seria preservado. Matilde foi afastada do convívio direto com Francisca. Não houve humilhação pública desnecessária. Getúlio, que não permitia espetáculos de escárnio, preferiu uma medida formal. Dispensou-a de suas funções junto à família, alegando que, por motivos de ordem moral e administrativa, seria melhor seu afastamento. Matilde saiu com os olhos cheios, não de arrependimento profundo, mas de um misto de perda e acerto de contas com sua própria vida. Teve direito a sustento até que uma solução de recolocação fosse encontrada. O barão não era sádico. A expulsão foi decisão prática. Proteger a dignidade de Francisca é também preservar a casa das traições internas. Matilde partiu com sua bagagem de costumeira vigilância, e a vila, que sempre faz do destino alheio espetáculo, teve mais uma história para cochichar. Apesar de desfeito o embuste imediato, novas nuvens surgiram. O caso do menino Zezinho, que se tornara cada vez mais parte do núcleo formado por Getúlio e Francisca, trouxe à tona outra questão. O direito de quem o criara ou de quem alegasse ser pai ou parente. E quando Lucinda, a mulher que anos antes andara entre a margem da cidade e as trilhas do sertão, bateu à porta, a casa perdeu parte da convalescença que tivera. Lucinda apareceu acompanhada de um advogado, Dr. Peixoto, homem de fala afiada e currículo respeitado. Ele não veio apenas com palavras de cobrança. Veio com papéis e argumentos jurídicos que partiram de um ponto simples. Sangue tem direitos. Lucinda dizia que Zezinho era filho de sua sobrinha, que a família tinha direitos sobre a criança e que pedia, com dor e urgência, a restituição do menino que, segundo ela, havia sido levado sem o devido conhecimento. Havia na voz de Lucinda algo que não era inteiramente má. Era medo, desejo de pertença e a vontade de não perder o que considerava um laço de sangue. Mas havia também interesses em jogo, pois Dr. Peixoto logo alinhou uma pauta que considerava legalmente sólida: a reclamação da parentalidade e a reivindicação de algum valor sobre bens que, por tradição, poderiam vir a ser questionados. Getúlio ouviu a senhora com atenção. Não exteriorizou impaciência,
mas também não aceitou pressa. Pediu clareza de documentos. Dr. Peixoto, correto em sua função, mostrou papéis que, em teoria, abriam margem para uma negociação. Não era um confronto puramente humano. Era também questão de leis e de nomes escritos no papel. A vizinhança, que até então relevara ao calor da compaixão, agora voltou a se dividir. Alguns acreditavam que a mulher dizia a verdade. Outros diziam que Lucinda vinha atrás de vantagem. Foi ali que Getúlio fez uma escolha que o definiu perante a casa e a vila. Não queria brigar por poder, nem transformar a vida de um menino em moeda de barganha. Chamou o padre Miguel, homem de ocupação simples e palavra equilibrada, e explicou que desejava que o caminho fosse o da justiça com misericórdia. Propôs então uma solução que desse segurança a todos. Ofereceu a Lucinda uma soma de dinheiro suficiente para que ela pudesse recomeçar. Um tratado de boa vontade que incluía também a garantia de que Zezinho seria protegido na fazenda e que teria assegurada sua educação. Getúlio poderia ter apelado para a lei em seu favor. Preferiu a prática humana de comprar a paz, não por temor da justiça, mas por amor à criança. Dr. Peixoto, homem do raciocínio, conversou longamente com o barão e com Lucinda. Negociaram cifras, condições e garantias. Lucinda, que inicialmente fora dura, viu ali um caminho. O dinheiro permitiria que reconstituísse uma casa, que buscasse trabalho longe das margens, que, quem sabe, curasse suas feridas. Havia naquele gesto algo de controverso. Comprar uma guarda? Mas a verdade era que o valor oferecido não era simplesmente monetário. Era a certeza de que o menino teria chance, estudo e um lar que escolhera amá-lo. Após muita conversa, assinou-se um termo simples e, com isso, a questão jurídica foi resolvida de maneira prática e dolorosa para quem queria ver o laço de sangue restituído. A decisão foi criticada por alguns, louvada por outros. Padre Miguel explicou durante a missa dominical que há momentos em que a justiça precisa ser aplicada com compaixão e que o bem maior era proteger uma criança do risco de trocas e litígios que a tornariam objeto. A vila, que se alimenta de dramas, desta vez olhou para um remédio que misturava legalidade e benevolência. O menino foi, posteriormente, reconhecido oficialmente como protegido da casa de Getúlio, com direito a documentos que asseguravam sua permanência. E, mais importante, foi-lhe prometida educação. Um mestre da pequena vila foi contratado para iniciar suas primeiras letras. O tempo foi curando algumas feridas e abrindo outras. A fazenda, que antes conhecera o silêncio de rotinas, passou a ter novas atividades. Getúlio pediu que uma antiga sala se transformasse em um pequeno espaço de leitura. Mandou erguer um caramanchão onde se plantaram flores ao redor e permitiu que famílias da região trouxessem suas crianças para aprender a ler e a escrever. Não queria, com isso, exibir caridade. Desejava criar raízes. A escola improvisada virou, aos poucos, símbolo do que a compaixão podia produzir. Pessoas vinham de vilas próximas para ver as placas com letras desenhadas à mão. Meninos que antes trabalhavam nos cafezais começaram a conhecer o prazer de decifrar palavras. Francisca tornou-se, sem alarde, algo entre professora e mãe. Não tinha diploma nem ambição de poder. Era, essencialmente, quem sorria e ensinava. Zezinho aprendeu a ler e a escrever com mais rapidez do que o esperado, não por talento misterioso, mas por um caldo de carinho e disciplina que sua vida precisava. A presença de Getúlio, que não se afastava da rotina agrícola, tornou-se também de inspiração. Até mesmo colonos, acostumados à dureza da terra, passavam a tratar meninos e meninas com outra atenção. A celebração formal que consolidou aquela nova família veio de forma simples e profunda. Não foi um casamento com festa do tipo que se lê em jornais, mas teve a bênção da capela, o canto de um coro rústico e a presença de quem, de fato, importava. Padre Miguel presidiu a cerimônia na pequena capela da fazenda. Era outono, e as folhas faziam um tapete dourado na entrada. Getúlio e Francisca trocaram votos que não precisaram de palavras rebuscadas,
Prometeram cuidado, respeito e presença. Zezinho, com roupas limpas e o sorriso leve de quem se sente seguro, segurou as mãos dos dois, como quem consagra aquilo com inocência. As colinas foram testemunhas silenciosas. A casa grande, agora aberta, deixou de ser símbolo de divisão para se tornar habitáculo de histórias que curavam. As pessoas que haviam duvidado de Getúlio viram sua postura. Não era espetáculo nem sedução de vaidade. Era escolha repetida, diária, de não permitir que ninguém ficasse invisível. O barão que outrora vivia isolado nos papéis da produção, percebeu que sua maior colheita não era do café, mas a dignidade que florescia em quem fora acolhido. O tempo trouxe também a necessária reparação social. Getúlio, em conversas públicas com colonos, falou sobre trabalho digno, sobre respeito a quem trabalha e sobre como a fazenda poderia abrir portas. Ordenou que casos de exploração fossem apurados. Criou regra de atendimento emergencial para trabalhadores em aflição e incentivou, junto aos pequenos proprietários, a ideia de que a terra bem tratada precisa que quem a cuida seja respeitado. Não se tratava de transformar a fazenda em paraíso. Tratava-se de alinhar ações ao princípio de que dignidade não tem preço. Matilde, por sua vez, teve sua trajetória interrompida na Casa Grande, mas não foi jogada ao ridículo. Simplesmente, saiu para outro destino, levando consigo o seu caderno e a amargura que cultivara. Alguns anos depois, poucos tinham notícia de seu paradeiro. A vila até ouviu rumores de que encontrara trabalho numa estalagem distante. Havia lições duras naquela saída. Maus atos terminam por desenhar consequências, e o espaço que se perde na vida às vezes não se recupera com facilidade. A fazenda consolidou ações que transformariam gerações. A pequena escola virou, com o passar dos anos, um polo de ensino mais estruturado. E não foi apenas por capricho do dono da terra, mas por união de pequenos interessados que viram na oportunidade algo que mudaria o destino da vila. Filhos de colonos passaram a manter trocas de conhecimento. Moças aprenderam a costurar, não apenas para sobreviver, mas para ter profissão. Meninos que outrora pensavam o futuro apenas como trabalho braçal, descobriram que ler era abrir portas. E Zezinho cresceu. O menino que uma vez tivera o abraço de quem lhe oferecera pão, virou jovem com olhar firme. Estudou com gosto, tornou-se um jovem que conhecia a terra e também os livros. Em algum ponto, estudou técnicas de agricultura melhoradas e retornou à fazenda com ideias de como produzir sem exaurir o solo. Queria que a colheita não fosse apenas farta, mas justa. Getúlio, envelhecido nas barbas e nas memórias, viu no jovem um herdeiro de princípios mais do que de bens. Um guardião da dignidade que um dia começara com uma lamparina na despensa. Os anos, com sua paciência, ensinaram também a Getúlio o que a compaixão exige. Não a exibição de gestos heróicos, mas a repetição diária de pequenas ações. Ele não se tornou um santo, teve erros e dúvidas. Mas aprendeu que a hierarquia de uma casa não precisa esmagar a humanidade de quem serve. E Francisca, sempre de mãos marcadas pelo trabalho, cresceu em respeito, em amizade e, sobretudo, em carinho. Chegou a abrir um pequeno ateliê de costura que mais tarde empregaria várias mulheres da vila. A renda que ali se fez foi, sobretudo, dignidade transformada em sustento. Num entardecer já de cabelos prateados para ambos, Getúlio e Francisca sentaram-se no alpendre e observaram as crianças correrem pelo gramado. O sol fazia em tudo um brilho tênue, e as sombras das árvores desenhavam no chão formas que lembravam rostos queridos. O barão, que tantas vezes pensou que sua responsabilidade era apenas com terra e números, sorriu e segurou a mão dela, que outrora dormira na despensa. "Lembra-se daquela noite?" perguntou ele, a voz embargada de lembrança. Francisca sorriu, sentindo que nem toda memória era dor. Como esquecer? A lamparina, o piso, o som do vento. Pensei que a casa fosse continuar a me esquecer. Ele apertou os dedos dela, não com posse,
mas com ternura. E então eu disse: vamos cuidar dela. Foi mais que palavras, foi promessa que me fez mudar. Ela olhou para o homem e para o campo, percebendo que as transformações que vivenciaram se estendiam muito além do casal que ali estava. Cuidaram, disse ela, com gratidão contida. E também fomos cuidados. Pelo que plantamos, colhemos com justiça. O ciclo da fazenda trouxe frutos concretos. Um prédio pequeno para a escola, padrões de trabalho mais humanos, mulheres empregadas com salário digno e um senso de comunidade que antes parecia frágil. A vila ouviu falar e começou a ajustar suas práticas. Nem tudo foi perfeito, claro. Vozes sempre reclamam. Mas havia um novo padrão moral que se consolidara. Quando alguém assume responsabilidade, a comunidade tende a mudar. No fim da vida de Getúlio, houve um momento de festa serena. A inauguração de uma biblioteca com nomes escritos em papel simples, entre eles o de Francisca, Getúlio e Padre Miguel. A biblioteca ficou na praça da vila, pronto símbolo de uma promessa manteiga de ser cumprida. Ninguém ali deveria ser invisível, por falta de acesso à leitura e conhecimento. Zezinho, adulto e pai agora, fez o discurso do agradecimento em voz firme. Contou às crianças com paciência, como alguém pequena e esquecida, dormira entre sacos, e como uma única noite mudara o destino de muitos. A cena foi simples, mas carregada de sentidos. As crianças riram quando Zezinho falou de sua infância. Os mais velhos lembraram do tempo em que o barão era temido e distante. Padre Miguel abençoou o local com palavras que não buscaram pregações longas. Falou de trabalho, de votos cumpridos, de graças que nascem de escolhas. No leito de sua velhice, Getúlio teve ainda tempo para meditar sobre tudo o que fizera. Lembrou-se da lamparina que tremia na despensa, do rosto surpreendido de Francisca, dos passos que o tiraram do escritório para a vida real. Não falou de heroísmo, falou de dever. E num momento de recolhimento, quando o crepúsculo fazia do quarto azul um lugar de luz suave, ambos se ajoelharam e fizeram uma oração curta. Senhor, murmurou Getúlio com voz que vinha da experiência e do arrependimento bem trabalhado, agradeço por haver-me movido a olhos abertos. Ensina-me a ser justo até nos traços pequenos. Francisca, com as mãos calejadas pousadas nas dele, acrescentou em tom que era simplicidade e profundidade. Pai, guarda estas vidas que nos deste a cuidar. Dá-nos força para amar sem medir e sabedoria para proteger sem dominar. A oração foi breve e íntima, e não prometeu milagres grandiosos. Foi um gesto de entrega e gratidão, de reconhecimento de que as escolhas humanas, quando guiadas por compaixão, produzem frutos de paz. Getúlio morreu anos depois, cercado pelo carinho que escolheu cultivar. A fazenda permaneceu sob a guarda de Zezinho, que decidiu manter os princípios que aprendera: terra tratada com respeito, trabalhadores bem pagos, escola aberta e portas que, quando necessário, se abriam para quem estivesse invisível. Francisca viveu muitos anos ainda, vendo crianças tornarem-se mestres, meninas tornarem-se artesãs, e o povo da vila aprender que dignidade é prática cotidiana. E quando alguém, anos mais tarde, perguntava a Zezinho sobre a origem de tudo, ele apontava para dois objetos simples: uma lamparina antiga mantida no pequeno museu da fazenda e um colar guardado num estojo que ninguém mais usava. Contava a história do dia em que encontrou, pequeno e faminto, uma mulher que dormia na despensa e de como um homem, que tinha a casa e a fama, dissera com firmeza que cuidaria dela. Era uma narrativa que ninguém queria reduzir à moral simples. Era história de escolha, de responsabilidade e de amor convertido em obra. Meus queridos, vocês viram como uma escolha pode revirar destinos? Como um gesto, minúsculo aos olhos do mundo, pode plantar sementes que depois se transformam em paz? Se esta história tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre cuidado e dignidade. Escreva nos comentários: você acolheria alguém como Francisca em sua casa?
Que o exemplo de ternura, coragem e justiça permaneça, e que possamos, cada um em seu campo, escolher cuidar do invisível,